Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, perdão aí por esse impasse que nós tivemos aqui. Tá dando para ouvir e ver, agora dá para a gente ir. Não sabia se estava passando ou não, foi uma luta hoje aqui, mas vamos lá, estamos juntos. Iniciando aqui nossa reflexão sobre os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, e vamos começar hoje com dois. Falei ontem com os irmãos que iria tentar e conseguimos então fazer um resumo para tratarmos dos dons espirituais, os primeiros, né? Dons que é palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Então vamos lá refletir acerca desses dois dons essa noite. Vamos pegando aqui agora, começar logo lendo o verso, vamos ganhar tempo, porque tivemos um atrasozinho aqui, uns probleminhas técnicos, e eu já tinha deixado tudo prontinho cedo, mas na última hora aqui tivemos esse impasse, mas vamos lá, dá para seguir em frente. Palavras da sabedoria, este é o primeiro dom de 1 Coríntios 12, Paulo registrando a igreja de Coríntios, falando à igreja de Coríntios concernente a ele, e claro, traz para nós lições extraordinárias e nós não podemos ficar como o próprio texto diz no capítulo 12, ser ignorantes acerca de tais. Então, são assuntos relevantes, importantes para a nossa vida e nós precisamos saber do que se trata, o porquê dos dons espirituais, para que serve, ainda existe atualmente, etc. e tal. Já fizemos uma introdução ontem, né, um apanhado geral assim, uma introdução acerca do que nós temos como proposta para hoje. E aí agora nós vamos lá então seguir em frente na nossa reflexão. 1 Coríntios 12, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E no mesmo versículo também fala da ciência, mas vamos pegar só por aqui e a gente vai seguindo, depois a gente fala sobre o outro. Mas fato é que nós vamos falar sobre os dois e no finalzinho eu falo da diferença entre ambos, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Vamos falar sobre os dois nessa noite. O que significa para nós, o que nós temos a aprender com relação a eles, do que se trata esse registro de Paulo em Coríntios. Só ficou para a igreja de Corinto, serve para nós hoje? Como é isso aí? Ontem nós já fizemos esse apanhado e aí vamos mostrar hoje o que de fato significa cada um deles, para que serve e como atuam hoje, né? E não só hoje, como atuou também no tempo de outrora. Está aí a introdução. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa introdução, né? Porque vou mostrar para vocês que é uma manifestação. Por ser uma manifestação, não está, vamos dizer assim, não é a pessoa que comanda o dom. O dom é uma manifestação do Espírito Santo. É importante que saibamos isso, porque, inclusive, eu já ouvi muitas pessoas dizerem: hoje vou orar por revelação, hoje à noite vai ter revelação, culto da revelação, tal. Não somos nós que decidimos e definimos quando haverá a manifestação, porque quem manifesta é o Espírito Santo. Por isso fiz questão de colocar manifestação aqui sublinhado para chamar a sua atenção. Mas a manifestação do Espírito. Quando se trata de manifestação, está falando que é algo eventual, é um evento, é esporádico, não é toda hora, todo instante. A manifestação tem um momento certo, né? Uma ação certa. Então, não é toda hora que há, não é toda hora que age. É uma manifestação do Espírito, que é dada a cada um para o que for útil. Então, é uma manifestação, precisamos entender isso aí. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e pelo mesmo Espírito, que é o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra da ciência, ou seja, todos os dons. Então, vamos entender esta realidade. Manifestação
é evento, eventual, esporádico, não é toda hora. Quem usa é o Espírito. A pessoa não determina que dia vai ter revelação, que hora vai ter revelação, a profecia, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o milagre, a cura. Ele não determina, porque é uma manifestação do Espírito. A primeira coisa que a gente precisa aprender é isso. Portanto, quando vocês ouvirem, virem as pessoas falando essas coisas assim, tenham muito cuidado, né? Hoje à noite, né, em cartazes, nós lemos muito aí, né? Tal dia, culto de revelação, milagres, profecias, etc. e tal. Nós não sabemos se o Espírito irá manifestar o dom em tal dia, em tal hora, porque quem manifesta é Ele. Nós não sabemos absolutamente de nada. Somos apenas o vaso que é usado, os vasos que são usados pelo Espírito Santo. Ele não determina, quem usa é o Espírito. Então, quem sabe é o Espírito e não a pessoa, né? Peguei só para nível de conhecimento mesmo. Vai pegando o dicionário aí, a expressão manifestação. Ato de dar a conhecer, de revelar. Pensamento, ideia, expressão, revelação. Né? Manifestação dos desejos. Você não deseja toda hora, só manifesta aquela hora. Você manifesta o desejo de comer toda hora, não está com fome toda hora. São esporádicos. Né? Então é manifestação. Segundo exemplo aí, de exprimir-se, pronunciar-se publicamente. Exemplo, sua candidatura tem suscitado muitas manifestações contra e a favor. Então, manifestações são esporádicas. Manifesta aquela hora e depois não manifesta mais. Manifesta depois, não é sempre manifestando, senão não seriam manifestações. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso aí. São ocasionais, são esporádicos, são eventuais. Né? Não é a todo tempo, a todo momento. Tem o tempo certo, a hora exata, Deus é quem sabe, nós não sabemos. Nós apenas sabemos que, ou pelo menos deveremos saber que estamos e devemos estar à disposição dele para o uso como dom dos dons, né? Mas nós não sabemos absolutamente o dia nem a hora. Então, é uma manifestação do Espírito, é a primeira coisa que a gente precisa saber para não sermos enganados. Vamos lá. O dom da palavra da sabedoria, este é o primeiro que nós iremos tratar nessa noite. Sabedoria aqui é Sofia, do grego Sofia. Esse termo é muito conhecido em uma disciplina do ensino médio, que é filosofia. Filosofia. Sofia significa sabedoria, saber, conhecimento, né? Daí, e filos significa amigo, do amor fraternal, o amor filéu. Filos, filéu, fraternal, amigo, né? Amor fraternal. Então, filosofia, amigo da sabedoria ou amigo do conhecimento. O termo Sofia é exatamente usado aqui para a palavra da sabedoria. É um conhecimento, mas não um conhecimento, uma sabedoria, uma ciência, como também é chamado dom. Né? Palavra da ciência não é uma sabedoria comum, uma sabedoria corriqueira como nós temos, né? E nem da qual nós buscamos de Deus, ainda que seja de Deus, não como um dom. Existem vários tipos de sabedoria, né? Que nós nascemos, aqui adquirimos por meio de estudos e aqui é acrescentada por Deus quando nós buscamos na leitura da palavra, etc. Nesse caso aqui é totalmente diferente de todas elas. No sentido comum, sabedoria é a qualidade que dá sensatez, prudência e moderação à pessoa. Isso no sentido comum. E no sentido literal da palavra, que é o dom da sabedoria, que é espiritual, para resolver uma questão que está por vir, ou seja, para mostrar o problema e junto com o problema já mostra a solução. Portanto, a palavra da sabedoria ela tem vamos dizer assim, uma ligação muito íntima com a profecia, é quase bem parecida com a profecia, com alguns detalhes de diferença, né? Que a profecia prevê o futuro. A palavra da sabedoria, ela não só prevê o futuro, mas um futuro próximo de um momento definido, de um problema que haverá. Vou mostrar já já para vocês os exemplos. E traz consigo a resolução, né? A forma de como resolver o problema, mas também mostra, revela coisas do passado e também do presente. Então, diferente da profecia, que só prevê o futuro,
A palavra de sabedoria, ela mostra o futuro, mostra o presente e mostra o passado, né? Ela age dessa forma. É uma sabedoria que transcende o natural, que foge das possibilidades humanas, né, das nossas características humanas, pois a operação é sobrenatural do Espírito Santo para uma situação ou problema específico. Nunca nos esqueçamos disso. Para um problema ou uma situação específica. E a manifestação é exatamente para isso e por isso, para um momento específico, uma situação específica. Não nos esqueçamos desta realidade. O Senhor conduz o justo por vias retas e para assegurar seus passos lhe deu a ciência dos santos. Essas imagens só são para complementar, tá? É como uma revelação e profecia, o dom da palavra da sabedoria. Conforme já falei, a diferença é que a profecia só prevê o futuro e ela prevê o futuro de um tempo determinado, de uma situação muito específica, mas também mostra coisas, situações do presente e também do passado, né? Muito embora ela venha sempre no sentido de trazer uma solução, uma resolução para o problema, também mostra coisas do passado e do presente e também de um futuro definido, de algo definido, de um tempo limitado ou determinado. É exatamente assim que acontece. Nesses casos, é somente à medida em que certos eventos se desenvolvem durante um período de tempo que a palavra de Deus, a palavra da sabedoria é cumprida. Né? Um período específico. Guarde bem isso na cabeça aí. É para um período específico. Exemplo, a previsão de escassez. Paulo veio à igreja de Corinto, depois vocês vão vendo aí essas referências com mais tempo. E Daniel prevê o fim de Beltesazar. Tudo em ocasiões específicas. Né? No caso de Eliseu, prevendo a escassez, né? De Paulo, vendo a igreja, prevendo, e Daniel, que prevê o fim do rei Beltesazar. Depois vocês conferem aí na sua Bíblia, né? Para nós ganharmos tempo, eu não coloquei esses versos todos aqui, porque vamos falar de 2 dons hoje, então para ganharmos tempo eu não coloquei, mas são exemplos claros, objetivos da manifestação da palavra da sabedoria. Aí de antemão, eu falo lá um pouco na frente sobre isso, mas já vou antecipando agora. O Espírito Santo, ele não só atuou a partir de Jesus. É engano nosso pensar que o Espírito Santo só atuou depois que desceu no dia de Pentecostes, de Atos 2. Daí para cá, o Espírito Santo passou a habitar em nós, é diferente. Ele já existia e já atuava no Antigo Testamento, já atuava desde a criação do mundo. O Espírito Santo sempre atuou em toda a história. Fato é que a partir de Jesus ter morrido, ressuscitado e ter voltado para os céus, ele enviou o Espírito para morar em nós. Aí é diferente, mas sempre atuou. Então, vamos pensar o seguinte: existia esses dons no Antigo Testamento? Existia sim. Tanto a palavra da sabedoria como a palavra do conhecimento. E eles eram chamados de adivinhos. Né? Adivinhos no Novo Testamento uma obra maligna, né? É um espírito maligno, um espírito de adivinhação. É um demônio que atua na pessoa. No Antigo Testamento eles eram chamados de adivinho porque eles, entre aspas, adivinhavam o que iria acontecer por causa da palavra da sabedoria. Revelava, né? Por causa da palavra da ciência. Então, eles tinham esse codinome de adivinho por conta de saber das coisas, sem que ninguém o falasse. Né? Então, já atuava desde antigamente, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava, já existiam esses dons, só que ele veio ser denominado cá por Paulo em Corinto, né? Exatamente porque Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, que, ao que nos parece, era uma igreja muito produtiva, muito relevante, por sinal. Existiam muitos ministérios, dons, muitas pessoas com muitas habilidades, com muitos dons, inclusive é a ela que Paulo fala sobre os dons ministeriais. Então, parece ser uma igreja muito ativa nesse aspecto. E aí Paulo, então,
fala sobre isso, ordenando a forma de culto, como inclusive a ceia, Paulo ordena lá também, né? Através de uma manifestação que eu falo também já já para vocês, de um desses dois dons aí, quando ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não estava junto com Jesus, né? Mas para não atropelar, eu falo dele já já. Para que servem os dons espirituais? Sempre vou colocar imagens falando a mesma coisa aqui. Para a edificação da igreja. Os dons espirituais não é para benefício próprio, não é para benefício de quem o possui, é para benefício do corpo, para edificar o corpo, a igreja de Cristo. É para isso que serve o dom espiritual, né? Então, coloque bem isso na cabeça, e eu coloquei várias imagens colocando a mesma coisa para que isso fique fixado em nossa mente. É como revelação e profecia, é assim que atua a palavra da sabedoria. Volto a repetir, mostra o passado, presente e futuro em uma situação específica, porque a previsão do futuro é a profecia. Só que através do dom da palavra da sabedoria, há uma previsão para um futuro determinado, um futuro, um tempo já determinado, certo, com um problema que existirá e já vem com a solução para ele. Então, é uma revelação de um fato que deve acontecer, já volto a repetir, de um período específico, de um tempo específico, né? Um momento definido. Pode ser por uma visão, um sonho ou uma voz escutada, como por exemplo, Ágabo, quando falou que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César, todo mundo sabe disso, né? Ágabo, de outra vez, quando estava com Paulo, ele encontrou Paulo, ele pegou a cinta de Paulo e se enfaixou, né? Dizendo que Paulo seria preso, ligando-se os seus próprios pés e mãos, e disse, isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Lembra-se que Paulo foi preso, foi julgado, lembra-se disso? Ele foi entregue exatamente aos gentios. Tudo aconteceu porque não é porque houve. Paulo já sabia que iria acontecer por causa da manifestação da palavra da sabedoria, do dom da palavra da sabedoria naquele instante, mostrando a ele o que aconteceria, como mostrou ao povo que haveria fome, e houve fome, e Paulo foi preso, se cumpriu literalmente. Foi um tempo definido, um momento certo, né, que iria acontecer, e aconteceu. E ele mostrou como iria acontecer, e de fato houve. Então a palavra da sabedoria, ela é como revelação, uma profecia, porque prevê um futuro, muito embora seja determinado, mas prevê, e é como revelação porque revela, mostra assuntos, coisas, pessoas, aquilo que está oculto, tanto no presente, como o que aconteceu também, né, no passado, e o que irá acontecer no futuro. E aí mais uma imagem dizendo que o propósito dos dons espirituais é exatamente a edificação da Igreja de Cristo. Está aí no último. Manifesta-se geralmente para solucionar algum problema que há ou que haverá, né? Volto a repetir, mostra o presente, passado e futuro. É saber o que fazer para solucionar um problema que virá. O dom serve para isso, mostra isso, age, manifesta-se geralmente nisso. Não se trata de conhecimento humano ou inteligência, é dado por Deus para tais ocasiões. É manifestação, é momentâneo, é ocasional, né? Eventual. É uma manifestação do Espírito Santo para satisfazer a necessidade de solução de um problema particular. A palavra da sabedoria é uma revelação que nos ensina a proceder devidamente em dificuldades e situações diversas. Exemplo, José. Nabucodonosor, o rei Faraó, Nabucodonosor foi lá atrás com Daniel. Faraó teve um sonho das vacas gordas, magras, lembra-se disso? E ninguém conseguiu interpretar, então lembrasse de José que ele interpretava sonhos. E aí José foi lá, e através da palavra da sabedoria, Deus revelou a José que haveria 7 anos de fartura, que eram 7 vacas gordas, e 7 anos de escassez, 7 vacas magras. A solução para o problema: nos 7 anos de fartura, armazenar
tudo que puder no celeiro, para quando chegar na escassez, o Egito ter alimento de sobra, tanto para ele quanto para as outras nações. Palavra da sabedoria entrando em ação através da vida de José, porque o Espírito Santo também atuava no Antigo Testamento, né? E a prova cabal está aí. Daniel, quando falou Arioque era o capitão da guarda do rei Nabucodonosor. Quando ele teve o sonho, ele não achou ninguém para interpretar, porque os sábios não deram interpretação correta. Então ele disse: mate todos os sábios, todos os magos, todos os adivinhos, mate todos. E aí Arioque, então, meio relutante, mas tinha que cumprir a ordem do rei, e foi então matar. Quando Daniel soube disso, chamou Arioque e falou que ele iria interpretar o sonho do rei, que colocasse ele na presença do rei, e assim o fez. Quem avisou a Daniel, já que ele estava preso? Aí entrou a palavra da sabedoria, revelando o problema que estava acontecendo e trazendo a solução, como trouxe para José a solução de armazenar, né? Trazendo para ele a solução de mostrar a Nabucodonosor tudo que ele havia sonhado e etc e tal. Então, aconteceu isso aí com Daniel, tanto no período de Nabucodonosor quanto no período de Dario, né? de Artaxerxes. Nós vemos essas manifestações aí na vida de Daniel. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Como eu falei, por várias vezes eu coloquei a mesma frase, a mesma palavra, edificação da igreja. É esse o propósito dos dons espirituais, edificação da igreja. Não tem outro propósito, o propósito é esse aí, edificação da igreja. Então, saibamos disso aí, né? É a edificação da igreja. Então, fique bem claro isso aí. Vamos lá. O Espírito Santo pode manifestar-se também, ou a palavra da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria, né, que o Espírito Santo age, pode manifestar-se também desta forma, né, como uma declaração sobrenatural relevante à mente, o propósito e o caminho de Deus, aplicando a uma situação específica, né? Revela à mente o propósito e o caminho de Deus. Então, é um dom espiritual, é sobrenatural, é porque está revelando os desígnios de Deus. Inclusive aqui na frente aqui eu ainda coloco que nós temos assim um pedacinho de nada, uma fraçãozinha da onisciência, quando se trata da manifestação deste dom, porque ele revela o futuro, do que vai acontecer em um problema, em uma ocasião específica, e já traz a solução consigo. Então Deus é extraordinário e usa o homem, isso também realmente é um privilégio, né? Fazer parte disso aí. Age dessa forma. Essa mensagem aplica a revelação da palavra de Deus numa situação, um problema específico. Por exemplo, em Atos capítulo 6, versículo 10, diz o texto de Atos: e não podiam resistir com a sabedoria com a qual Estevão falava. Estevão estava falando desde a criação, falando de Abraão, de Moisés, de Isaac, Jacó, de Moisés, conta a história todinha. Quem revelou a Estevão? O Espírito Santo. Mostrando, e através daquilo ali ele pregava o Evangelho, ele contou toda a história no capítulo 6, capítulo 7, ninguém podia conter a sabedoria com a qual Estevão era usado, exatamente porque era uma sabedoria transcendental, uma sabedoria sobrenatural. Por essa razão é que ninguém podia resistir a essa manifestação, né, na vida de Estevão. E também, de Tiago, capítulo 15, versículo 13 ao versículo 22, ele conta toda a história, tipo o mesmo que Estevão fez, né? Relatando tudo o que havia acontecido. Tudo isso é a manifestação do dom da palavra da sabedoria, uma palavra de Deus
que o portador, o locutor, ele não sabe nem o que está, não estava preparado na mente para ele falar e veio aquela palavra certa, exata, para o momento certo. Isso é dessa forma também que o Espírito age, manifestando por meio da palavra da sabedoria. Não é a sabedoria comum para o viver diário, como se obtém pelo estudo da palavra, né? Tiago diz isso aí no capítulo 1, versículo 5 e 6. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, não é essa sabedoria. Essa sabedoria é aquela sabedoria, a sabedoria da palavra, a sabedoria é uma sabedoria que transcende o natural, transcende o humano, é sobrenatural, é completamente diferente de uma sabedoria que eleva o QI de alguém, né? Não é disso que nós estamos falando. Essa sabedoria, que é o dom do Espírito, a palavra sabedoria, capacita-nos a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais tornam-se inúteis, como no tempo que Estevão estava sendo julgado e falou ali, Tiago também, e etc., como Paulo e tantos outros, né? Tiveram as palavras ali que eles, humanamente falando, não teriam condições nenhuma de falar, né? Lembra-se quando Pedro estava sendo interrogado e Pedro falou com tanta ousadia e os homens disseram, é esse aí que vocês falaram que é indouto? É esse homem aí que vocês falaram que não tem cultura? Tamanha era a ousadia que Pedro falava, porque era uma atuação da palavra da sabedoria, do dom da palavra da sabedoria, uma manifestação que é eventual, ocasional, específica para um momento específico, para um dado específico. Então, precisamos muito saber dessa realidade. Não é toda hora que age, não é em todo momento, é um momento específico que age, porque é manifestação, o que manifesta é o Espírito. Na hora que o Espírito, por isso que eu fico bem, não vou dizer nem que eu fico triste, não, fico zangado mesmo. É quando ficam os irmãos tudo atrás de revelação, de profecia. Na hora que Deus quer falar, ele usa até o jumento como usou a mula de Balaão. Se Deus quiser usar alguém, né? Além dele falar pela sua palavra, está tudo aí pronto para nós. Ele fala quando ele quiser, ele que manifesta, ele usa quem ele quiser e acabou. Não precisa estar atrás de ninguém buscando profecia e revelação. Deus é que manifesta. Na hora que ele quiser falar com você, ele usa até o jumento. Ele usa qualquer coisa para falar, mas ele fala. Ninguém segura, ninguém pede. É uma manifestação espiritual. Então, entenda bem isso. O último parágrafo aí. É algo especial que o pensamento humano por si só não descobre, pois é a revelação da mente de Deus, não é do pensamento de Deus, que torna o crente apto a conhecer fatos passados, presentes e até futuro, como foi o caso de Josué, como foi o caso de outros tantos que nós mostramos aí, de Daniel, né? E etc e tal. Então, é algo que revela o pensamento, o propósito, o desígnio de Deus, porque é uma manifestação do Espírito que é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja. Grave bem isso. O dom é para edificar a igreja, não é para beneficiar aquele que o tem, né? Entenda bem isso aí. Concluindo aqui sobre a palavra da sabedoria, e no finalzinho eu mostro a diferença, porque eu vou falar agora sobre a palavra da ciência, e aí no final eu mostro a diferença de ambos e concluiremos a reflexão. Este dom é a revelação de um fato que deve acontecer, que está acontecendo ou que já aconteceu. Lembre-se sempre disso aí. A palavra da sabedoria, ela mostra o passado, mostra o presente e mostra o futuro num período específico, num momento definido específico. Não é como uma profecia que prevê o futuro, não. Ela mostra um futuro específico, um tempo determinado, um momento específico que acontecerá alguma coisa e traz consigo também as respostas, a resolução, né, a solução dos problemas, etc. e tal. Então, é assim que esse dom age, né? Revelação que pode ser dada por meio de uma visão, volto a repetir aí, de um sonho, ou por meio de uma voz escutada. É assim que esse dom age. Mais uma vez, lembrando de Ágabo, esses dois textos aí para só vocês lembrarem, né, do que aconteceu.
esses dois textos que eu já citei lá na frente, estou colocando de novo aí para vocês lembrarem sempre como é que acontece. E que aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento, temos aí prova de ambos, tanto acontecendo no Antigo quanto no Novo Testamento, a manifestação da palavra da sabedoria. É assim que ela age. Eu achei interessante essa frase de John MacArthur e eu trouxe para vocês saborearem, vamos dizer assim, comigo, que eu achei muito interessante. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Ele diz: edificar uma teologia sobre experiência é edificar sobre areia, mas edificar uma teologia sobre a palavra inspirada e revelada é edificar sobre a rocha. Ou seja, a teologia ela deve estar firmada na palavra e não a palavra na teologia, né? Ou a teologia não deve estar firmada na experiência humana, e sim na palavra de Deus, a palavra inspirada. E a palavra da sabedoria também é uma palavra inspirada, porque ela manifesta-se tanto em sonho quanto em voz escutada ou visão. É assim que ela se manifesta, e por se manifestar assim, claro, é uma palavra inspirada por Deus, não é? Opa! Aconteceu aqui, meu Deus. Vamos lá. Vamos continuar aí agora falando sobre o segundo dom. Repetindo 1 Coríntios 12:8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é dado a palavra da ciência. Pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. Então, percebam bem isso aí. O Espírito é o mesmo. É Ele que age, é Ele que atua. E de que maneira Ele atua? Ele atua para a edificação da igreja, Deus mostrando ao homem através do dom, por meio de uma visão, por meio de um sonho, por meio de uma voz audível, uma voz escutada. É assim que Ele age. E aí a palavra do conhecimento, ela é bem parecida com a palavra da sabedoria. A diferença é que ela não revela o futuro. Ela revela o presente, as coisas que estão acontecendo em volta da pessoa lira, e mostra também o passado, mas não mostra o futuro. Então esse é o dom da palavra do conhecimento, também conhecido como palavra da ciência. É bem conhecida assim, palavra da ciência ou palavra do conhecimento, ambos os nomes. Vamos lá. Manifesta-se revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou até da Bíblia. Revela também, conforme já citei o texto de Paulo, e vou citá-lo na hora certa aqui para mostrar a vocês como é que ele atua. Este dom é a revelação de um fato que está acontecendo ou que já aconteceu, mas nunca do que vai acontecer. Aí é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Esse dom, ele é conhecido como dom de revelação, né? O dom que é chamado de revelação é esse dom aqui. Não existe dom de revelação na Bíblia. Existe o dom da palavra da ciência ou palavra do conhecimento, que é essa revelação de alguma coisa que está acontecendo, que já aconteceu, de um fato, de circunstâncias, de pessoas e até revelação da própria Bíblia. Então, o nome revelação não é um nome de um dom. É uma manifestação, manifesta-se revelando, mas o nome desse dom, revelação, é palavra da ciência. Esse é o nome correto e verdadeiro. Também esta revelação pode ser dada em visão ou em sonho ou mediante uma voz, bem como a palavra da sabedoria. E aí está a diferença. A palavra da sabedoria revela passado, presente e futuro, mas a palavra da ciência só revela o passado e o futuro, ou o passado e o presente, aquilo que aconteceu e o que está acontecendo. Essa é a diferença da palavra da sabedoria para a palavra da ciência. A palavra da sabedoria
revela passado, presente e futuro. Palavra da ciência revela passado e presente, né? Não é uma revelação de algo, de um acontecimento instantâneo ou que já aconteceu e nunca do que vai acontecer. Por exemplo, a mulher samaritana, lembre-se de Jesus conversando com ela. Citei ontem um exemplo, né? Jesus disse para ela, vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque tiveste 5 e nenhum deles é o teu. Ela disse, vejo que tu és profeta. Quem agiu ali? A manifestação do dom espiritual, a palavra da ciência. Jesus teve uma revelação por meio da palavra da ciência, de um dom espiritual, porque ele não usou os atributos de Deus da onisciência. Ele não usou esses atributos que ele tem, onisciência, onipresença e onipotência. Ele não usou. Ele tinha o Espírito Santo, né? Quando ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz dizendo, eis meu filho em quem eu tenho, meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E aí, a partir dali, Jesus estava cheio do Espírito, o Espírito manifestava os dons em Jesus. E aqui ele sabia. Quando é que Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando? Quando lá em João, capítulo 6, ele diz, o pessoal pensando lá, né? E ele, vocês estão achando duro o discurso? Podeis retirar-vos. Ou quando aquela pecadora estava ungindo os pés de Jesus e o fariseu Simão, que era o dono da casa, que havia feito o jantar, estava ali pensando, vejo que esse não é profeta, porque se fosse ele saberia que essa que está tocando nele é uma mulher pecadora. Jesus, diz o texto, conhecendo o íntimo do coração, o intento do coração, a motivação do coração, quem é que mostrava para Jesus? O Espírito Santo, por meio da palavra do conhecimento, da palavra da ciência, por meio deste dom, que é muito conhecido como o dom de revelação. Pedro ali com Ananias e Safira. Pedro com Ananias e Safira, todo mundo lembra-se que na igreja primitiva estavam todos vendendo suas herdades, suas fazendas, suas casas e dividindo para que todos tivessem de igual modo, e levavam o dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira também venderam, só que guardou parte do dinheiro e só levou uma parte. Quem disse para Pedro que o dinheiro estava faltando? O Espírito Santo foi quem revelou. Ele mesmo disse, pois não mentistes a mim, mas ao Espírito Santo. E aí o homem caiu morto na mesma hora e a mulher também caiu, tanto Ananias quanto Safira. Manifestação da palavra do conhecimento, da palavra da ciência, do que se chama de revelação. Foi essa manifestação ali, tanto com Jesus, quanto com Pedro, quanto com Aías, lá no Antigo Testamento, né? A mulher de Jeroboão, todo mundo conhece essa história, né? Foi uma manifestação. Lembre-se que ela foi até o profeta, a mulher de Jeroboão, e quando ela chegou lá, Aías já estava cego. Ele não enxergava mais ninguém, já estava muito velho, estava cego por conta da velhice. Quando ela chegou lá, ele mandou a mulher entrar. E ela falou, como você sabe, senhor? Ele disse, o Espírito me falou, o Senhor me disse que você viria, dizendo a mim, a mulher de Jeroboão irá te procurar. Quem disse isso? Foi uma manifestação da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, a manifestação do dom espiritual que já existia desde o Antigo Testamento e não apenas no Novo Testamento. O rei da Síria pensou que foi traído, porque todas as vezes que ele montava um ataque, Israel estava precavido, sabia onde ele vinha, sabia o que ele ia fazer, sabia de tudo. Então ele ficou estarrecido e disse, tem um traidor entre nós. E aí um dos servos dele, está aí em todos os textos, depois vocês olham com mais calma. E aí disseram para ele, meu rei, eles têm um profeta que sabe tudo quanto nós vamos fazer. Palavra da sabedoria mostra o problema e a solução do problema. Israel se armava para não cair nesse golpe, né?
palavra do conhecimento, da ciência. Ele tinha revelação, ele enxergava quando sua casa foi sitiada, cercada por esse exército, porque o pessoal ficou sabendo disso. E aí quando ele chegou lá, Geazi ficou agoniado, e aí ele disse: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E quando abriu os olhos de Geazi, ele viu um exército de anjos, né? Eliseu via através da palavra da ciência, ele tinha essa revelação do fato que estava acontecendo, do que aconteceu, ele tinha essa visão, ele enxergava e ouvia Deus falar. Então, essa atuação, a atuação desses dons não é apenas privilégio do Novo Testamento, né? Da era de Jesus para cá, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo também agia e falava por meio dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos juízes, inclusive, né? Agia por meio dele. Romanos 12, 6, 8, de maneira que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, use conforme a medida da fé. Se é de serviço, né? Ensine. Tudo isso aí nós já sabemos, aí está em espanhol, mas todo mundo sabe o que está escrito, e até porque o espanhol é muito fácil de se ler, né? Se é de presidir, presida com liberdade, com solicitude. Se é de fazer misericórdia, faça com alegria. Eras que gostam aí do espanhol. O Espírito Santo revela o acontecimento na hora. Paulo era avisado na hora o que ia acontecer com ele. Todos os lugares que Paulo chegava, e quando ele estava saindo para ir a outro lugar, ele sempre era avisado do que ia acontecer. E quando ele chegava na cidade, ele já era avisado pelo Espírito Santo o que estava esperando ele na cidade. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra da ciência sempre era manifestada na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida dos apóstolos, né? Bem como dos profetas. Isso era sempre comum. José, lembra-se que Maria engravidou e José não havia tido contato nenhum com ela, sexual, né? Não teve nenhum relacionamento com ela, nenhuma relação com ela. Então, como é que Maria estava grávida? Ele falou: vou fugir daqui. E quando ele estava prestes a fugir, teve um sonho, o Senhor falando para ele: não fujas, não deixes Maria, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. Então ele foi avisado, palavra da ciência. Ele teve um sonho, uma revelação por meio de um sonho, de uma visão. Tanto pode ser visão como pode ser um sonho. Mas todo sonho é revelação? Não. A maioria dos sonhos não são revelação, né? Muita gente anda enganado com isso, muita gente fica encucada com isso, muita coisa na cabeça quando tem um sonho, né? Nem todo sonho é revelação. Os sonhos são descargas psíquicas de muitos pensamentos, de muitos problemas, de traumas, etc. e tal. Quem sabe em uma ocasião eu posso falar sobre isso, não como pastor, como psicanalista, né? Falando na área da psicanálise, eu posso até falar isso também aqui para vocês em uma ocasião. Então, ele teve essa revelação aí por meio do sonho. Uma revelação do terceiro céu. O único homem que a Bíblia registra que teve um arrebatamento de sentidos. Como é isso? Ele ficou em êxtase por um momento e teve essa visão. Nessa visão, ele viu até o terceiro céu, que existe o primeiro, né, as nuvens, segundo as potestades, e o terceiro, que é a habitação do Senhor. Assim como existiu o tabernáculo, né, o pátio, o santo, o lugar e o santo dos santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. O céu existe o primeiro, segundo e terceiro céus também, né? Que são a primeira parte aqui das nuvens, aquela parte ali, a parte segunda que ficam as potestades, e a terceira onde fica o trono do Senhor. Paulo teve uma visão do terceiro céu, o único registro na Bíblia, uma revelação, uma ação da palavra da ciência, a manifestação de um dom da palavra da ciência, e mostrou coisas a Paulo que aos olhos humanos são, vamos dizer assim, o homem é incapaz de mensurar o que Paulo viu lá. Homem qualquer, natural, não tem como mensurar
o que Paulo viu nesta revelação aí, nessa manifestação da palavra da ciência. Simeão, quando Jesus foi levado ao templo, ele pegou Jesus para apresentar, como era costume nos judeus, como nós fazemos o costume aqui, apresentamos as crianças, porque só batizamos quando são, não vou nem dizer quando são adultas, quando têm a consciência do que querem, da razão, da fé, que tem consciência do arrependimento, né? Aí nós batizamos, mas não batizamos crianças porque ela não sabe o que é crer, e é preciso crer para ser batizado. É uma regra, né? Então, Simeão ele foi apresentar. E quem disse para Simeão que Jesus era o Messias, o Filho de Deus? O Espírito Santo. E ele disse, agora despede do teu servo em paz, porque se cumpriu a palavra que eu veria a salvação antes de morrer. E ele estava tendo uma revelação de Deus, a palavra da ciência estava se manifestando nele, para que ele conhecesse que aquele que ele estava apresentando era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias que todos estavam esperando, achando que ele ainda não tinha vindo, né? E ele já estava ali, e Simeão está apresentando a palavra da ciência. Paulo, quando navegava, né? Lembre-se que o navio partiu, ficaram todos aterrorizados, sem saber o que era. Paulo disse, sou eu o problema, como Jonas disse, o problema sou eu. Quem disse para ele que o problema era ele? Né? Quem disse para Paulo que o problema era ele? Quem mostrou a Paulo que isso aconteceria quando ele estava no meio do mar? Que o barco se partiria e que eles iriam quase a naufragar? O Espírito Santo, que mostrava tudo manifestando-se no tempo certo, numa ocasião certa, na hora certa. Era a manifestação do Espírito, não era que ele queria, ele não escolhia ter esta manifestação da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, nenhum deles. Eu vou mostrar para vocês aqui já, né? Falo de Saul, também tinha esse dom, lá em Samuel 10, depois vocês vejam isso, quando Samuel estava procurando e encontrou um grupo de pessoas que estavam profetizando, tendo revelações, sendo chamados de adivinhos, né? E ali estava Saul também entre eles. Então Saul tinha este dom também. Lembre-se que ele foi escolhido como rei e o Espírito Santo se apoderou dele também por conta de exercer o reinado. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dada o bem comum, é a edificação da igreja, o bem de todos e não apenas de uma pessoa, né? Esse dom é do Espírito Santo, portanto, não é como ou quando o homem quer, mas quando Deus quer. Estou repetindo bem isso aqui, para que fique bem claro. Né? Quando disser, eu vou orar por revelação hoje aqui. Não, o homem não sabe se vai orar por revelação, porque quem revela é Deus. Ele não sabe se vai ter revelação. Se ele estiver revelando na hora que ele quer, a revelação é dele. Tenha muito cuidado com isso. A campanha hoje vai ter revelação aqui, amanhã vai ter revelação aqui. Tenha muito cuidado com isso, porque ninguém sabe que dia o Espírito vai revelar e nem que hora. Por mais que a pessoa tenha um dom, é uma manifestação, não é algo corriqueiro, constantemente, toda hora, não é algo esporádico. A revelação é uma manifestação, manifestação é ocasional, não é toda hora. Então preste muito bem atenção nisso, né, para não cair nos enganos dos falsos profetas, que está cheio de gente aí se achando profeta, falando que Deus falou sem Deus ter falado, e a coisa vai pegar. Um exemplo, Eliseu. Quando lembra-se da sunamita que o filho morreu, e ela foi, e o profeta Eliseu disse para Geazi, vá lá, pergunte a ela como está a vida dela, como está o filho, como está o marido e tal. E Geazi perguntou, e ela disse, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. E ela foi, o marido perguntou, ela, vai tudo bem. O trato dela era com o profeta. Quando ela chegou ao profeta, ela deitou-se aos pés do profeta, chorando e dizendo, porventura pedi eu algum filho ao meu Senhor? E aí ele diz no capítulo 4, versículo 27, o Senhor me escondeu e não me revelou.
o problema dessa mulher? Um homem que estava acostumado a saber de tudo, através da manifestação dos dons espirituais, da palavra da sabedoria e também da palavra da ciência, muito mais da palavra da ciência do que da sabedoria, né? Ele sabia de tudo. Deus não revelou que a mulher estava passando por um dilema, que o filho dela estava morto, que ela estava deprimida, com problemas, e ele disse: o Espírito Santo, o Espírito, não, e Deus não me revelou, né? O Senhor não me revelou, o Senhor me ocultou. Ele diz assim. Então não é a hora que o vaso quer, o vaso é o vaso. Quem age é o dono. O dono do vaso é que escolhe a hora que o vaso vai ser usado. Como a dona de casa sabe a hora que ela vai botar o vaso de planta na sala, na cozinha, sei lá onde for. Ela que escolhe a hora que vai botar. Porque ela que é a dona do vaso. O dom é uma manifestação. Por mais que tenhamos esse dom em nós, porque temos o Espírito, é o Senhor que manifesta. Então Ele manifesta a hora que Ele quiser, a hora que Ele bem entender. Quando Ele não quiser, Ele não vai manifestar. E isso nós precisamos ter em mente. Precisamos entender isso para não ficarmos sendo enganados pelos falsos profetas, pelos falsos reveladores, né? A custo de ganhar sua confiança, a custo de ganhar seu dinheiro, inclusive, a custa de sobressair, de colocar-se em um pedestal para se achar ou se achando superior aos outros ou mais espiritual que os outros, né? Tenha muito cuidado com isso. Não é ele que tem a revelação, é o Espírito que manifesta na hora que ele quiser. Mas a manifestação do Espírito, então quem manifesta é o Espírito e não a pessoa que escolhe, né? Sacerdotes, reis, profetas, anciãos, juízes, etc. Todos tinham esse dom. Não é privilégio de uma, de duas, de alguém. Todos podem ter esse dom, porque é o Espírito que manifesta. E se o Espírito, conforme eu falei, se o Espírito de Deus entrou numa mula para falar com um profeta, imagine mais o que ele pode fazer. Ele não vai usar o seu instrumento, seu filho, sua imagem, sua semelhança, não é? Então isso não é privilégio de ninguém. É uma manifestação do Espírito de Deus. Aí foi quando Samuel foi ungir a Davi, e quando chegou lá, Samuel disse logo o quê? Quando viu Eliabe: é este o rei de Israel. Forte, bonito, alto, é esse que é o rei de Israel. E Deus falou para ele o quê? Não é este o rei. Não atentes para a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O profeta que estava acostumado a ver tudo, estava enganado. O Espírito Santo não agiu aquela hora. Foi ele que pensou que era. Não foi o Espírito que revelou. Então, a manifestação é na hora que o Espírito quer e não na hora que o vaso quer. Entendam isso aí, tá? Esse dom do Espírito Santo tem como propósito revelar os pensamentos dos corações, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, né? Se isso aconteceu no Antigo Testamento, como podemos explicar? Claro, o dom que é do Espírito Santo, quem opera é o Espírito Santo, então ele que operava no Antigo Testamento e ele que opera hoje. O Espírito Santo opera o dia, a hora que ele quer. O Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento, só nunca sabíamos dos dons que tinham esses nomes, né? E que eram essas manifestações, sabiam por lerem, mas não conheciam através de dom. Só depois da revelação que Paulo teve, foi que passou-se a conhecer esse dom. E aí nós passamos a conhecer por meio da leitura da palavra. Então, esses dons, que são chamados dons de revelação, é a palavra da ciência, ele tem como principal objetivo edificar a igreja e não edificar ou beneficiar uma pessoa. Manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, não é? Geazi foi pedir bens a Naamã. Lembra-se disso? Naamã veio da Síria
para o rei rasgou a roupa e Eliseu disse, manda vir que saberás que há profeta em Israel. E veio, e aí Eliseu nem saiu na porta para ver Naamã, o chefe do grande exército da Síria, simplesmente disse, manda que ele se lave no tanque, no Rio Jordão, perdão, e ele será limpo. Por 7 vezes ele vai mergulhar. E aí ele ficou zangado, então o servo mandou ele mergulhar, ele mergulhou. Quando mergulhou pela 7ª vez, ele levantou-se curado, sua pele era limpa como de uma criança. E aí ele pegou e mandou entregar a Eliseu pratas, roupas, especiarias, muitas coisas. E o profeta disse, leva contigo o teu dinheiro, eu não quero nada. O dom não é comprado. O dom não é para extorquir as pessoas. O dom é para edificar, para salvar, para curar, para libertar, para transformar vidas. É isso, para isso que o dom serve. Aí Eliseu não quis, Naamã, tudo bem, vamos embora. Quando estava indo embora, Geazi foi lá, porque ficou sabendo, poxa, meu Senhor curou aquele homem e não recebeu nada, vou lá. Aí chegou lá e disse para Naamã, ó, meu Senhor disse que era para você mandar tanto de prata, tanto, aquela coisa toda. Quando Geazi volta, Eliseu, que estava dentro do seu quarto, fala para Geazi, o que você foi falar com Naamã? Por que você foi pedir bens a Naamã? Por que você foi pedir os tesouros a Naamã? E aí a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. Quem revelou? O Espírito Santo, através da palavra da ciência, uma manifestação para uma ocasião específica, num momento específico. Foi o Espírito quem revelou. Jeremias, como é que ele sabia do seu chamado? Ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu um rolo. Lembra-se disso? Como ele viu esse rolo? Como ele teve essa visão? Através do Espírito Santo manifestando nele a palavra da ciência, revelando, trazendo o oculto à tona. Assim que aconteceu também com Samuel. Como é que Samuel ouviu uma voz chamando Samuel, Samuel? E Samuel ouviu 3 vezes, corria lá para Eli e perguntava, o Senhor me chamou? E ele disse, não chamei. E na 3ª vez, Eli falou, quando chamar, diga, ele entendeu que era Deus que estava chamando, porque ele tinha experiência com Deus, o sacerdote. Ele disse, quando chamar pela 4ª vez, diga, fala que teu servo ouve. E Deus chamou Samuel, Samuel, e ele gritou, fala que teu servo ouve. Como é que Samuel ouviu a voz de Deus? Todo mundo ouvia a voz de Deus? Eli, que era sacerdote, ouviu a voz de Deus naquela hora? Não, quem ouviu foi Samuel. Palavra da ciência. Ouve uma voz que é audível, né? Escutada, uma visão ou em sonho. É assim que se manifesta a palavra da ciência, bem como a palavra da sabedoria. E nesse aí manifestou-se a palavra da ciência, e isso no Antigo Testamento. Portanto, já existia esse dom no Antigo Testamento. Entenda isso, não é prerrogativa dos discípulos, dos apóstolos, dos crentes do Novo Testamento, não. O Espírito já atuava no Antigo Testamento, já agia no Antigo Testamento, tá? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, falamos isso ontem, né? Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé, se o dom é servir, sirva, tal. Segundo a multiforme graça de Deus, que são as muitas formas que a graça tem de atuar, de agir na vida das pessoas. As muitas formas, né? Concluindo então aí a palavra da ciência, o dom da palavra da ciência, né, de ciência, faz com que vejamos as coisas como Deus vê. E aí eu coloquei entre aspas, porque Deus, ele vê na infinitude. E nós vemos uma fraçãozinha, né, algo bem pequeno. E entender, está aí entre aspas também, com esse propósito eu coloquei entre aspas, como ele entende, porque nós não vamos entender como Deus entende, porque Deus é eterno, ele é soberano. Os pensamentos dos homens não são como os pensamentos de Deus. Quando há uma manifestação do Espírito Santo através de um dom,
é uma fraçãozinha do conhecimento que nós temos de Deus, de um desígnio, volto a repetir, para algo específico, porque são manifestações ocasionais, eventuais, por isso são manifestações para momentos específicos, tempos específicos, pessoas específicas, né? Hora, data, tudo específico ali. Então, vemos como Deus vê. Eu coloquei ver aí com circunflexo por se tratar da terceira pessoa, né? Estou falando de Deus, né? Ele, pois coloquei ver e não ver. E entender como Deus entende, claro que não vamos entender na totalidade, mas isso é uma fraçãozinha, como um grãozinho de areia do entendimento, mas conseguimos saber aquilo que está oculto, enxergar, ouvir através da visão, através do sonho, através de uma voz, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, por exemplo, e nós não estamos sabendo. Só ficamos sabendo através do Espírito Santo que traz à tona aquilo que está oculto. Por meio dele, do dom, claro, da palavra da ciência, o homem penetra na raiz dos acontecimentos, ou seja, na essência, sabe, lá de dentro, né? Na essência, e situações revelando o oculto, geralmente com um diagnóstico ou uma solução ou a solução para o problema. Na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes. Como, por exemplo, quando Ágabo teve a visão que Paulo seria preso, ele não apresentou. Ele apresentou um diagnóstico, não apresentou a solução. Não é? Paulo não fugiu e aquilo aconteceu literalmente. Um exemplo aí é quando estamos com febre, né? O médico vai tentar descobrir qual é a doença, porque febre não é doença, é um sintoma de uma doença, de que algo num corpo está errado. E aí existe a febre, a dor de cabeça. Não existe a doença chamada dor de cabeça. A dor de cabeça é uma indicação de que o corpo está com algum problema. A febre é a mesma coisa, não é uma doença, é um sintoma, indicando que o corpo está com um problema. Então é exatamente assim, né? Uma manifestação para trazer o que está oculto, para revelar alguma coisa que está escondida. É com essa função. E aí, quando eu falei da fração, é exatamente essa daí. Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, como elas de fato são, e permite que o homem participe de uma fração, né? Desfrute apenas de uma fração de sua onisciência concedida através do dom da palavra da ciência. Que ele saiba de alguma coisa que ninguém mais sabe senão Deus, né? Coisas que ninguém sabia, ouviu falar, somente Deus. E aquilo é revelado, aquilo vem à tona, né? Me lembro de uma ocasião que um amigo meu de Jequié me disse que teve na igreja onde ele congrega um pastor que estava revelando o número da identidade do CPF das pessoas. E eu perguntei para ele, com qual finalidade? Aí ele disse, revelava também até a marca da roupa. E eu disse, com qual finalidade? O diabo sabe o número do nosso CPF, o diabo sabe o número do nosso RG, o diabo sabe o número da roupa que nós vestimos, a marca da roupa, o nome que tem atrás, não precisa nem o diabo, qualquer um vê a marca que geralmente fica atrás no bolso, né? Ou na frente, ou quem conhece muito de roupa sabe pelo tipo da roupa qual é a marca, inclusive. E se fosse que não foi Deus, com qual motivo, qual finalidade? Falar o número do CPF do RG da pessoa ou da marca da roupa dela. Não consigo entender. Você vê alguma edificação nisso aí? Da igreja? Você vê alguma edificação do corpo? Com qual finalidade? Foi Deus que fez isso? Para que Deus fez? Você acha que Deus ia, me permita dizer isso, perdeu tempo para falar para as pessoas lá na frente da igreja o número do CPF de RG de algumas pessoas? Tenha paciência, né? Como as pessoas acreditam em tudo que aparece. É uma tristeza. Vamos lá. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Essa é a finalidade. Não existe outra. Edificar o corpo de Cristo. Edificar a igreja. É com essa finalidade que o Espírito age. E aí vamos lá, concluindo.
Palavra da sabedoria, mostrando agora a diferença dos dois, ou mostrando não, só relembrando, que eu já falei, né? Só relembrando. Poder sobrenatural para agir na solução de problemas difíceis na defesa da fé, como foi no caso de Estevão, né? Na resolução de conflitos, no aconselhamento prático, na defesa de alguém, como aconteceu com Paulo, com Estevão, com Tiago, com Pedro, como aconteceu com Josué, né? Tudo isso aí. O texto de Efésios 6,10 diz que ninguém podia resistir à sabedoria, né? E traz à tona eventos presentes, passados, presentes e futuros. Esta é a manifestação, a atuação da palavra da sabedoria. E a palavra da ciência é o poder de revelar o oculto que está acontecendo ou que aconteceu. E aí eu coloquei esse texto que eu falei para vocês desde o início lá, quando Paulo ele vai instituir a ceia, como ceiar. No capítulo 11, versículo 23 e seguir, né? Ele diz: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos. Tal. Como é que Paulo sabia disso se Paulo não estava lá? E ele não diz: Eu recebi de Pedro, recebi de João, recebi de Marcos, recebi de Lucas. Ele disse: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem ensinou a Paulo foi Jesus. Eu recebi do Senhor, como Jesus ensinou. Se quando Paulo se converteu, Jesus já estava no céu. Jesus não estava ali na terra entre eles, como teve o privilégio Pedro e como teve o privilégio Tiago, João, Mateus, né? Lucas. Como? Através da palavra da sabedoria e da palavra da ciência, através dos dons espirituais. Foi assim que Paulo ficou sabendo, é assim que Paulo teve essa revelação de Deus, através da palavra da ciência, e ensinou às pessoas, né? Foi assim que aconteceu. Então, o Espírito Santo, ele age dessa forma para a edificação da igreja, e aí Paulo ensinou o povo como ceiar, porque uns comiam na frente, uns comiam primeiro, comiam o melhor, depois deixavam o pior para os outros. Era assim a ceia desordenada, era como uma comida qualquer, um jantar qualquer, e Paulo mostra a diferença que há na ceia, que a ceia não é um jantar qualquer, não é comer alguma coisa qualquer, é completamente diferente, não é? Então, é disso aí que nós estamos falando, que Paulo está me ensinando, melhor dizendo. E aí, repetindo o que eu coloquei lá atrás, a palavra de sabedoria revela passado, presente e futuro, e a palavra da ciência só revela o passado e presente. Exatamente assim que acontece. A manifestação do Espírito, observe a palavra manifestação, lembre sempre disso, o Espírito age na hora que ele quer, na hora que ele bem entender, ele manifesta-se. Manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É isso que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. E amanhã, se Deus permitir, a continuação da série de reflexão sobre os dons espirituais. E amanhã nós vamos falar exatamente sobre os dons da fé. Possivelmente, se tudo ocorrer como eu estou programando, falo sobre fé, cura e maravilha. Se não, falo sobre fé e depois falo sobre cura e maravilhas, ou falo sobre fé e cura e falo sobre maravilhas depois. Mas eu quero colocar maravilhas e cura juntos. Não, se der, eu já encaixo amanhã fé, cura e maravilha, porque quase são as mesmas coisas. Eu disse quase, né? São diferentes, e eu explico a vocês com mais detalhes amanhã, se Deus nos permitir. Lembrando que amanhã é quarta-feira, e quarta-feira nossa reflexão começa às 9 horas da noite e não às 8, por conta do nosso culto na igreja. Nós temos a transmissão por lá, no templo, às 19 horas. Então, às 19 horas estaremos lá no templo, e quem vai estar pregando amanhã é o irmão Manuel Couto Bittencourt, né? Que é o vice-presidente da igreja, e às 21 horas, 9 horas da noite, estaremos aqui para falar sobre esses dons. O propósito dos dons espirituais, exatamente esse aí, edificar o corpo, é com essa finalidade.
Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional, não é o culto racional de vocês, não se amoldem a este mundo. Então, ofereçam-se a Deus como sacrifício, como oferta, como instrumento nas mãos de Deus. E aí estão as referências bibliográficas de todas as imagens que nós mostramos aí. Os escritos eu faço e as imagens eu pego já feita. Alguém que fez a imagem eu pego e coloco aí. E essas imagens estão todas registradas aí, referenciadas, melhor dizendo, aí. E o nosso muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. Peço perdão aí pelo impasse que nós tivemos. Vou tentar ver o chat aqui, porque mudou-se muita coisa aqui. Acabou atrapalhando e muito minha vida aqui. Mas vamos lá. Gilcilene aqui, Josimaldo, né? Gilcilene Fernandes, Josimaldo, Esdras. Quando está Joilson Fernandes, eu estava perguntando aqui se estavam vendo logo no começo aqui que estava dando problema. Valdair Marques, Josi Marques, Tailana Lins, Miriam do Carmo, Deus abençoe. Tailana disse que vai dar tudo certo, deu, né, Tailana? Obrigado aí pela força. Messia Torres, Giovana Barros, Ginalva Franco, Judilson Moraes, Miriam Silva. Deu trabalho, mas consegui. Oi, deu trabalho ontem e hoje. Coisa séria, viu, Miriam? Iana Kelly, Cláudia Lucas. Boa noite, querido pastor. Boa noite, grande Claudinha. Sandra Novaes. Cláudia disse aqui, saudade dessa família maravilhosa, recíproca e verdadeira, Claudinha. Ione Pontes. Márcia da Hora. Ezra já botou aqui o obrigado a todos, né? Deus abençoe. Giovanni Batista, João Santos, Joalcio Santos, Fabinho aí em São Paulo, Deus abençoe. Fabinho Marques, Marinalva Couto, Carlito Gonçalves, Silcal, Vanilda Marques, Sivanildo Marques, tem muito Marques também, vamos ver mais aqui. Gilson Santos, a paz do Senhor, povo abençoado, Deus abençoe. Gilson Santos, Maria da Guia, boa noite, paz a todos, amém. Maria da Guia, Miriam Silva. Tanto a palavra da ciência quanto a sabedoria pode ser tratado como revelação? Isso, exatamente. A palavra, porque a palavra da sabedoria, ela também mostra o passado e o presente, então revela também, né? E mostra o futuro. A diferença é que ela mostra o futuro e a da ciência não. Então, os dois entram na classe de revelação, bem como o discernimento de espírito, que falaremos mais lá para frente, entra também na classe de revelação, que o espírito revela se aquele espírito que está falando é Deus ou não, né? O espírito ou a pessoa. Mira botou aqui também, como é e como saber quando é sonho ou revelação? Aí já entra o outro dom, que é o dom do discernimento, que nós iremos falar lá na frente. Só assim para saber se é Deus ou não, né? Por si só, pela capacidade humana, é muito improvável que saibamos. Jaqueline Couto, Sandra Santos, Deus abençoe. Edras botou aqui que ela é isso mesmo. Maria da Guia, tá glória, ensino abençoado, que Deus continue dando sabedoria, esse pastor abençoado. Amém, Maria da Guia, obrigado pelo carinho. Sandra Santos botou que é forte. Marinalva Oliveira, Deus abençoe aí, de Feira de Santana. Maravilha. Vou ver mais quem aqui. Márcia da Hora diz que nós possamos ser igual a Salomão, que pediu sabedoria a Deus. Ter sabedoria é sempre bom, né, Márcia? Jaqueline disse, verdade, pastor, chamar a atenção para si. Infelizmente, né? É o que o vaso quer. Opa! Sandra Santos, também não consigo entender isso, pastor. O pior é que tem cristão que se envolve completamente nisso, sendo que o propósito de Deus não é revelar nomes, RG nem marca de roupa, mas sim libertar, curar e salvar. É isso aí, Sandra. Infelizmente, tem muita gente
que ainda é infantil, né? Está ouvindo a palavra, ele está sendo ensinado, mas parece que não aprende. Eu não consigo entender também, né? Não aprende. A palavra está sendo ministrada e nesses dias, então, né? Falo aqui por mim que temos todos os dias reflexões aqui que são reflexões que acabam, como hoje, passando de 1 hora. Então tem muito ensinamento, são todos os dias, dia de quarta são 2 estudos, dia de domingo são 4 estudos, 4 mensagens. Então, isso estou falando de mim, fora as outras igrejas, outros pastores que também o fazem. Eu não sei porque as pessoas não aprendem, até agora eu não consigo entender. Riane Messias também por aqui, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Neemias, diz aqui, paz, cheguei. Neemias, jogando duro aí. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe poderosamente. Liliane também, Liliane Costa dos Santos, Deus abençoe. Miralva Oliveira, Keison da Hora, Deus abençoe, Keison. Forte abraço, que bom tê-lo aqui conosco. Rosa Oliveira também, quanto tempo, amava suas pregações. Obrigado, Rosa, pelo carinho, verdade, quanto tempo, hein? Sueli Macedo Bonfim, pastor Jair, tem um dom na palavra. Obrigado, Sueli, pelo carinho. Tem um ensinamento que qualquer pessoa entende. Ele é um teólogo que usa as palavras para os humildes. Obrigado, Rose. Joilda Teixeira, pastor abençoada, apareceu, hein? Joilda, que é conhecida por nós como Nega, Deus abençoe. Irmã Antônia também, Deus abençoe aí. Muito obrigado por todos vocês, pelo carinho e por estar aqui conosco. Amanhã, lembrando que será às 21 horas, se Deus assim nos permitir. Forte abraço. Vou botar aqui, opa, deixa eu ver aqui, já que ele falou aqui, tempo precioso, pastor, verdade, tempo precioso, muito aprendizado, Miriam botou aqui, se engana quem quer, verdade. Deus está se revelando para nós, né, por meio da sua palavra, e nós glorificamos a Deus por isso, porque estamos tendo este privilégio de ter esta revelação de Deus para nós. Isso é um privilégio muito grande, e que nós, vamos falar aqui, nós que estamos aqui, começar pelos que estão aqui logo, né? Nós que estamos aqui, sejamos esses instrumentos de Deus para não deixar os outros enganados, né? Que nós sejamos esses instrumentos de Deus para não deixar o povo sendo enganado, mas falarmos da verdade, a palavra da verdade e sermos usados nesses dons espirituais para que a igreja seja edificada, né? Deus está contando com você para manifestar os dons através da tua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, uma excelente noite de paz. Lembrando que amanhã às 19 horas. É isso mesmo. Que ele está falando aqui é Sandra de Iraju. Eu falei, ela mesmo, já sei. Que é Sandra Santos. Amanhã, lembrando, 19 horas temos transmissão lá no templo e às 21 horas aqui, se Deus permitir, falando sobre fé e cura, ou sobre fé e cura e milagre, se der para falarmos dos 3. Né? Eu estou relembrando de novo, porque tem muito tempo que eu ministrei isso aqui na igreja El Shaddai, e aí eu estou relembrando de novo, estou estudando de novo. Isso é muito bom, porque eu vou aprendendo de novo. Né? Tive que dar uma pausazinha nos cursos. Eu consegui uma autorização por causa desse problema que estamos vivendo. Eu consegui uma autorização para poder entregar meus trabalhos posteriormente. Então, estou aproveitando aqui então para estar estudando, reestudando sobre esse assunto novamente, para falar com mais propriedade, né? Então, tem sido bom também para mim. Muito obrigado a todos, forte abraço, tenha uma excelente noite de paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.
É, quando termina, vou terminar aqui agora.